gestação, ela é importante para a mamãe e para o bebê, e a necessidade do exercício e da nutrição. Para quê? Para quando chegar no final da gestação e após a gestação, o bebê e a mamãe estarem saudáveis. Exatamente. A gente vai aqui bater um papo rapidinho aqui, trazendo as informações. Isabel vai trazer muito conteúdo aí sobre alimentação, nutrição para as mamães aí. Isabel, fala um pouquinho aí, quem é a Isabel aí, para quem ainda não conhece a Isabel Oliveira Nutri. Boa noite, eu sou a Isabel, sou nutricionista, esportiva e funcional. Adoro trabalhar com gestante, adoro trabalhar com o início desse sonho, dessa vida, né? E é muito bom, é muito importante, né, a gente tirar um tempinho para conversar sobre isso e mostrar às pessoas realmente como isso, como a alimentação, como o exercício, como a vida saudável, né, é tão importante para a gestante, para o bebê, para a família, para o todo, né? E o prazer é todo meu por estar aqui, para você disponibilizar seu espaço, né, para a gente poder conversar e trocar tantas ideias e enriquecer ainda mais essa dupla, né, que é realmente o exercício e a nutrição, independente do objetivo. Hoje a gente está aqui falando de gestação, né, a semana passada eu estava falando sobre lesão, e assim, para você ver como é importante, né, esse vínculo das nossas áreas. Isso é lindo, chega, me emociona. Massa demais. A ideia daqui é exatamente essa aí que Isabel acabou de falar, sobre... Eu vi agora a Patrícia aqui no Cocô Bananinha. Daqui a pouco ainda vai falar de vez. Já tu chega. Gestante tem que fazer Cocô Bananinha, viu, Paty? A ideia aqui é desmistificar mesmo sobre o exercício físico e também falar sobre a nutrição, a importância de uma mãe nutrida, de um bebê nutrido durante toda a gestação. Falar também do respeito das áreas profissionais, aí como você falou, do benefício do profissional atuante, do profissional da educação física, da profissional de nutrição e também do médico e tantos outros profissionais dentro dessa parceria aí para ajudar em prol de uma motivação aí que agora para mim está iniciando essa etapa da paternidade. É? Me fez assim, abordar e entender melhor como é que a gente vai expor essa conversa para outras pessoas, para outras mães, para outras futuras mamães e até para os papais também, aí, para eles entenderem quanto é importante ter um bebê saudável, né? Aí, Só uma observação. É bom colocar fixo o tema na live. Vê se eu vamos embora. consigo. Estou com medo de eu pensar em parar a live. Ah, então tudo bem. Vamos embora. É só porque algumas pessoas perguntaram aqui qual era o tema da live, mas é bom fixar. Mas se não der, não tem problema também, tá tudo certo. A gente tá aqui para repetir. A gente fala o assunto 1000 vezes. Boa. Só vai fixar. Oi. Acho que não. Ainda não. Fixou? Não tem problema, vamos lá. Na verdade, eu posso começar? Manda ver aí. Na verdade, a gente se preocupa muito, né, com a alimentação, com o exercício durante a gestação. E a gente acaba esquecendo que esse processo ele se inicia antes mesmo da gestação. Né? O tema é a gestante, a puérpera, o nosso tema seria esse, mas na verdade o pai ele também tem uma responsabilidade bem grande em relação à programação genética dessa criança. Então todos os estímulos que a gente tem, né, antes mesmo de engravidar, tanto o pai quanto a mãe exercem uma influência muito grande nesse futuro bebê. Então, o ideal, que inclusive era uma pergunta de uma das minhas seguidoras, né, é como se preparar para a gestação, né? A nível nutricional, né, se for possível, porque algumas vezes a gente acaba engravidando, né, sem ser totalmente planejado, é você realmente se preparar antes, incluindo o exercício, né, Jota? Porque quando você é gestante, né, descobre que tá grávida e é totalmente sedentária, até alguns exercícios são mais
limitados, mas aí você fala isso. Em relação à alimentação, já está sendo programado, né? A gente aumenta vitaminas do complexo B, se essa mulher ela já faz uso de contraceptivo oral, né, por muitos anos, é importante fazer uma suplementação de ácido fólico, né, organizar a imunidade, organizar alguns minerais, né? Quando a gente consegue fazer isso antes da gestação, é uma coisa perfeita, né? Porque você já realmente já engravida com todos os nutrientes equilibrados, né? E na gestação existe uma responsabilidade realmente grande da mãe, porque existe uma coisa chamada programação metabólica neonatal. Ninguém precisa decorar esse palavrão todo, mas é só para entenderem, né, que os estímulos, né, que a gente tem, que a mulher tem enquanto gestante, exerce influência sim no bebê, incluindo o metabolismo. Né? A gente exerce influência a nível nutricional, fisiológico, metabólico, mas também exerce uma influência psíquica, por exemplo, né? Mas aí já não é minha área atuante. Mas em relação à nutrição, existem vários estudos mostrando que dependendo dessa alimentação dessa mãe, se essa mãe ela tem um excesso de oferta de alimentos não saudáveis, ricos em gorduras ruins, ricos em calorias vazias, aquela alimentação ultraprocessada, né, ricas em fast foods, aquela coisa bem ruim, né? Existe um risco muito elevado do desenvolvimento de doenças metabólicas, né, diabetes, hipertensão, obesidade, que não obrigatoriamente vai acontecer na primeira infância da criança. Mas pode acontecer na fase da adolescência, na fase de adulto jovem. E aí aquela coisa, poxa, lá na minha casa ninguém tem diabetes, ninguém tem obesidade, e eu desenvolvi sem querer. E na verdade nem é sem querer, é realmente uma programação. Nosso corpo, ele vai responder a esses estímulos a longo prazo. Isso acontece, o que a gente faz hoje, o que vai acontecer daqui a 10 anos, como faz realmente na vida intrauterina, né? Por isso que a alimentação da gestante tem que ser a mais natural possível. Todo mundo pergunta, mas como é que tem que ser a alimentação da gestante? A base é comida. É comida de verdade, né? Porque a gente tem que entender que quando a gente tem um neném dentro da gente, o nosso organismo ele já vai sofrer muitas mudanças, né? É lindo estar grávida, é uma dádiva realmente a gente gerar um outro ser dentro da gente. Tirando esse lado mais poético da coisa, indo mais pro estado fisiológico, o nosso corpo, ele precisa aceitar um outro corpo estranho. O nosso bebê, teoricamente, é um corpo estranho. Para eu aceitar esse corpo estranho, eu preciso fazer várias adaptações dentro do meu organismo. Então, reduz a imunidade, tanto é que as gestantes, elas têm muito mais facilidade para ficar doentes, gripadas, resfriados, infecções, né? Porque essa imunidade, ela precisa realmente ser reduzida, porque senão a gente acaba indo de encontro ao nosso bebê, né? Rejeitando o nosso bebê. E isso é o que a gente menos quer, né? Existe um fluxo sanguíneo alterado, existe toda uma fisiologia modificada para a gente poder ser readaptada a essa criança que está dentro da gente. Tanto é que a gente cria um órgão, né? A gente não tem placenta, a gente desenvolve a placenta durante a gestação. Olha que coisa mais magnífica, né? E aí quando a gente come... né? Quando a gente come comida ruim, alimentos que não são tão saudáveis durante a gestação em excesso, você tem que perceber que o corpo, além do trabalho gigantesco de se readaptar a todo esse processo, ele ainda vai ter que ter o trabalho de sair eliminando essas toxinas, esses corantes, esses acidulantes, um monte de coisa ruim, que era uma coisa que não deveria estar, né? Porque a escolha é nossa. Né? Isso é o básico. As pessoas, né, as gestantes precisam entender que não é por engordar mais ou por engordar menos. Claro que a gente vai ter realmente que analisando, né, através de uma curva, né, para gestantes, esse ganho de peso gestacional, mas não é por isso, não é só por isso, né? É muito mais por essa programação realmente dessa criança, né, desse bebê, desse ser humano que está sendo gerado e que vai ter realmente uma resposta metabólica futura. Então, o mais importante é que você prefira sempre a comida de verdade. Até porque, aí voltando mais para o espaço de comportamento, vamos dizer assim, né? Porque normalmente, agora quando eu atendo as gestantes, eu acabo tirando uns 30 minutinhos da consulta para conversar sobre isso. A gestação é um momento muito
É muito delicado da gente, principalmente quando é mãe de primeira viagem, né? A gente se sente muito segura, a gente acha que talvez não dê certo, que não dê conta, e isso já abala emocionalmente a mãe. O estado da mãe psicológico, teoricamente, já é um pouco abalado, porque é tudo muito novo, tudo muito... Existe uma modificação hormonal grande nesse período, e isso também influencia nesse humor, nessa sensação de insegurança, do novo, de meu Deus, como é que vai ser? E realmente todo mundo passa por isso, a grande maioria passa por isso. E o que acontece? Quais são os mitos assim que normalmente aparecem no consultório quando a pessoa vai se preparar? Alguém que chega para você e vai chegar, Isabel, eu estou querendo engravidar, estou procurando engravidar. Quais são os mitos que aparecem normalmente assim na gestação? De engravidar é muito engraçado que, estando grávida, as pessoas realmente têm medo de treinar, né? O treino é o maior mito. Que as pessoas, mas eu tô grávida, eu não posso treinar tão pesado assim, né? Ou então, eu tô grávida, eu tenho que comer por 2. Comer por 2 não existe, né? Você e o bebê ainda é uma coisa só, é um organismo apenas ainda, né? Principalmente no primeiro trimestre, né? Nos primeiros 3 meses, 4 meses, que a alteração calórica do cardápio nem altera. A gente nem aumenta a caloria no começo da gestação, porque nem há necessidade. O início da gestação é muito mais relacionado à qualidade de micronutrientes. O que é isso? Vitaminas, minerais, né? São muito mais relevantes para esse período, porque é justamente o período que a gente está formando o tubo neural do bebê, e é onde ele precisa de mais de ômega 3, né? De gordura boa, precisa de ácido fólico, precisa de nutrientes mais específicos. A partir do segundo trimestre é que você vai começar a ter um pouco mais de ganho de peso corporal. No primeiro trimestre, o corpo da mulher, ele sofre muito mais influência dos hormônios. Por isso que existem tantos enjoos no início. Tem gestante que tem enjoo a gestação inteira. Tem gestante que nem tem enjoo. Mas o início seria o teoricamente correto ter pelo pico hormonal do início da gestação, né? O pico desses hormônios causam realmente esses enjoos. Teoricamente, a partir do segundo trimestre, esses enjoos vão passar, né? E aí a gente começa realmente a ter um ganho de peso, porque esse ganho de peso vai ser relacionado também ao ganho de peso do bebê. Mas o ganho maior de peso é realmente relacionado ao último trimestre. Por quê? Rapidinho, Isabel. Voltando no primeiro trimestre, na questão dos enjoos, tem algumas recomendações de alimentação que pode facilitar assim, o desafio de passar pelo enjoo? Pronto, os enjoos normalmente são mais matinais, né? Ao acordar, né? Principalmente. O que a gente recomenda? A nível de alimentos, que você consuma alimentos em textura seca. Não é falar, come bolacha creme cracker. Não, a gente não vai comer bolacha creme cracker. A gente pode comer bolachinhas de arroz, né? Bolachinhas de sementes, mas bolachinhas creme cracker não, porque a bolacha creme cracker tem um monte de gordura hidrogenada e a gente não metaboliza a gordura hidrogenada. O ideal seria não ter isso, né? O que a gente pode fazer? Durante a gestação, a gente não recomenda o uso de chás, né, de ervas. Por quê? Isabel, existem muitos estudos que mostram que chás são abortivos. Não existem estudos comprovando, não existe um embasamento científico, mas é um momento que a gente não deve arriscar, né? Então, a gente não recomenda chás de ervas, porém, a gente recomenda gengibre. Gengibre, né? A água com gengibre, por exemplo, pegar 1 litro de água geladinha, botar 1 grama de gengibre. 1 grama de gengibre é mais ou menos uma rodelinha de uma moedinha de R$1 de gengibre, e toma essa aguinha ao longo de todo o dia. Gengibre é excelente para enjoo, né? Por isso que a gente sempre recomenda. É uma dica muito boa para o enjoo matinal, principalmente. A gente pode deixar na geladeira uma vida e sair tomando essa aguinha. Uhum. Com relação, vamos também agora aproveitar nesse tempo, assim, a gente seguir a cronologia da gestação, fala sobre o exercício antes da gestação. Eu costumo conversar com algumas alunas minhas que se prepararam para engravidar, a necessidade de fazer já exercício físico antes. Por quê? Justamente por essas alterações hormonais que vai ter, se manter ativa, para quando começar a gestação, já está ativa. Outra coisa também, outro ponto importante, é que quando você começa o exercício, você vai, por exemplo, diminuir seu tempo, vai diminuir sua frequência do exercício, vai diminuir a regularidade. Ou seja, você vai ter outras prioridades assim
Então, quando você já vive um comportamento de atividade física, de pré-gestação, fazendo exercício, é mais fácil continuar. É mais confortável conseguir continuar fazendo exercício. E aí, para quem não faz atividade física, para quem é sedentária, quer iniciar atividade física na gestação, é necessário primeiro buscar um médico, uma avaliação médica, para ver se está tudo bem. Tudo bem que eu digo, estão todas as taxas hormonais, tudo certo, está tudo, a avaliação a partir do médico está ok, validado, está tudo bem. Pode iniciar o exercício, sem problema nenhum, para poder, claro, ajustar o que vinha fazendo, ou como não estava fazendo nada, ajustar exercícios que seja confortável para manter uma frequência. Porque a partir de quando a mãe fica grávida, a prioridade passa a ser a saúde do bebê. E não a estética. Não buscar um corpo perfeito, mas sim a saúde perfeita para a mamãe e para o bebê. Visto isso assim, eu costumo mostrar aqui um estudo que fizeram aqui com gestantes. No caso, eles fizeram um exercício 3 vezes por semana com elástico. Uma série só. Fizeram uma série 3 vezes por semana com elástico. E isso manteve a glicemia de jejum delas. Ou seja, se fazer um exercício só, 3 vezes na semana, uma série com elástico, já dá esse benefício, imagina conseguir sistematizar isso durante toda a gestação. Aí entra a parte do segundo trimestre. Com relação à nutrição, como é que você pode falar e o que é que você pode ajudar aí? Vou só abrir um parêntese aqui, amigo, e completar isso. Como você falou, a gente não está visando mais a estética. Realmente, durante a gestação a gente não visa a estética. Tanto é que a gente não faz restrição. Eu estou com sobrepeso, engravidei com sobrepeso. A gente não faz dieta de restrição alimentar para a gestante, tá? A gente faz o cálculo dietético para o que ela precisa. Claro que se essa gestante estiver com uma alimentação muito ruim, a partir do momento que eu faço esses ajustes, eu já vou começar a ter uma resposta metabólica a nível de gordura. E acontece sim, no primeiro trimestre, em vez de ter um ganho de peso, a gente tem uma perda de peso. Mas essa perda de peso não foi uma perda de peso programada. Foi uma perda de peso porque ela passou a comer melhor e aquele excesso está sendo reduzido, tá? Não tem nenhum perigo. A não ser que você realmente... O perigo é se você fizer restrição alimentar desnecessária. Aí, indo ainda nesse viés, é importante... Teve uma outra perguntinha aqui de uma das minhas seguidoras perguntando: é normal ter ganho de gordura durante a gestação, mesmo comendo muito direitinho, fazendo tudo que a nutricionista fala e treinando tudo direitinho como o personal fala, né? É normal, sim, é normalíssimo. A gordura, ela é necessária, ela precisa ser elevada, porque nós produzimos uma quantidade de hormônios gigantesco durante a gestação. E hormônio é feito à base de gordura. Se não tem gordura, não tem um hormônio. Então, é normal ter realmente esse aumento. Tanto é que não existe protocolo de composição corporal para gestante. Então, quando a gente vai avaliar a gestante no consultório, a gente avalia pelo peso, né? Por alguma dobra, a dobra do tríceps, a dobra das costas, só para ver, só para ir analisando. Não existe um valor de percentual de gordura para gestante adequado, porque é um grupo totalmente aquém daqueles que a gente já está acostumado. Tá? E é normal, sim. Você pode ser a grávida mais fitness, né, do mundo, que você vai formar gordurinha. Uma celulite vai aparecer, entendeu? Não tem muito jeito. Faz parte do processo. E aí, nunca... Vai lá, continua. Não, no começo da gestação, que eu esqueci de falar, é importante fazer a suplementação de ômega 3, né? Como eu estava falando, de óleo de peixe, óleo de linhaça, óleo de crio, né? Que são gorduras que são fontes de ômega 3 que são muito importantes para o início e para o final da gestação, né? Por início, porque o ômega 3 está relacionado à formação do tubo neural do bebê, e para o final da gestação, que eu já vou chegar lá, mas está relacionado com a resposta, a maturação da resposta cognitiva da criança. Então, tem vários estudos hoje que comprovam, né, que é interessante sim a suplementação de ômega 3, tanto é que os polivitamínicos voltados para as gestantes, hoje mais atualizados, já estão
aumentando esse nível de EPA e DHA, que são as substâncias do ômega 3, para essas fases principais, tá certo? Principal é isso. No segundo trimestre, a gente já começa a aumentar um pouco. A gente aumenta muito de caloria? Não, a gente aumenta, depende da gestante, 300 calorias, 350 calorias, então aumenta um pouco mais, porque o bebê vai começar a crescer com um pouco mais de velocidade. Só que não vai ser ainda o crescimento mais representativo, vamos dizer assim. O crescimento maior realmente no último trimestre. E aí no segundo trimestre, a gente ajusta essas calorias do cardápio, continua com alimentação rica em alimentos mais voltados para os vegetais, principalmente, porque a gente prefere tanto os vegetais. Porque os vegetais, eles vão ter nutrientes que são mais fáceis de serem digeridos, absorvidos, metabolizados. Lembrando mais uma vez, a gestante, ela está no estado muito delicado, né? Tá fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, quanto mais fácil a gente puder oferecer esse alimento, melhor vai ser para o corpo dela, né? Menos risco de infecção, urinária, que a gestante tem muito, né? Menos risco de constipação. Constipação é muito presente, principalmente a partir do segundo trimestre, né? A constipação intestinal. A constipação intestinal, ou seja, prisão de ventre, né, é comum acontecer e por isso que a gente preza para um consumo maior de fibras, né, um consumo maior de água, né, e concomitante a isso a gente usa probiótico. Os probióticos são muito importantes na gestação, né? Por mais que as pessoas ainda não tenham um conhecimento tão amplo disso, o que seria probióticos, né? São bactérias boas que repovoam o intestino, né? Que cuidam do intestino, que trabalham no intestino. E essas bactérias, elas têm várias funções. Uma das funções é produzir hormônios que deixam a gente feliz, que é a serotonina, né? Formação de alguns tipos de vitaminas, do complexo B, ajuda no sistema imunológico, no sistema de defesa. A gestante vai ter esse sistema imunológico mais deprimido, então o uso de probiótico, além de favorecer a melhor saúde e motilidade, né, e movimento do intestino, também vai ajudar essa saúde imunológica e principalmente para as gestantes que pretendem ter parto normal. Por que é tão importante? Porque o nosso bebê dentro da gente, ele não tem contato com bactérias. Quando a gente vai parir, o bebê ele vai passar pelo canal vaginal. E o canal vaginal, ele é repleto de bichinhos bons, né? Teoricamente, se você come bem, se você usa probiótico, esses bichinhos vão ser muito bons. E esses bichinhos bons, né, esses probióticos, eles vão ser responsáveis por iniciar o sistema de defesa do nosso bebê. Então, a via realmente, né, da gente proteger o nosso bebê, antes de mais nada, é justamente oferecer para ele uma microbiota saudável. O intestino e o canal vaginal, eles têm um contato muito íntimo, principalmente quando a gente está grávida, porque está tudo apertado. Tudo apertado lá, eles ficam ainda mais ligados, eles trocam bactérias entre si. E essa troca de bactérias faz com que, se você estiver usando probiótico, comendo coisas boas, vai estar muito bem. E aí vai ser o primeiro contato de bactéria, vai ser o da vagina da mãe. E isso faz com que o bebê realmente se sinta mais protegido e não com contato de bactérias do hospital. Concluí. E não... Caramba, muita informação, muito legal, assim, a quantidade de informação que tu trouxe aqui pra gente. Tá muito legal esse bate-papo. Tu falou sobre o processo cognitivo aí também, sobre a comunicação, a necessidade da alimentação do processo cognitivo. E aqui eu trouxe também, eu vou até falar sobre um estudo longitudinal, em que analisaram mães que tiveram depressão e mães que fizeram exercício, e analisaram, avaliaram as crianças durante os 7 primeiros anos. E viram que as mães que fizeram exercício, o desenvolvimento cognitivo de movimentos finos para as crianças era muito maior em relação às mães que tiveram depressão. Então, não só a alimentação, mas também o benefício do exercício físico aí, para o benefício da criança, não só na barriga da mãe, durante todo o processo aí gestacional, durante todo o processo da criança aí, da evolução. Outro ponto também que você falou aí foi sobre o parto vaginal. E tem aqui um estudo também que eu vim trazer para relatar aqui que as mães que fazem exercício físico, elas têm uma maior taxa de parto vaginal. E o benefício aí a gente... Se quiserem.
já comenta muito sobre isso. Quem quiser aí buscar o parto normal, o parto vaginal aí, isso é conversa para outro. Senão eu vou me empolgar aqui. Não vamos falar de parto vaginal, por enquanto. Vamos falar só da nutrição da gestante. E aí, isso é muito... Pois é, isso é muito relevante, porque, na verdade, o músculo hoje é considerado um órgão endócrino também, né? Ele é considerado um órgão que produz, que promove, que excita a produção de hormônios, principalmente hormônios que tratam do bem-estar, né? Do relaxamento, né? Imagina se isso consegue ajudar a gente, né? Sentar gestante, imagina a gente gestante. É uma coisa muito, ia falar uma palavrão, mas é muito boa, né? É muito... Muito bom. Aí, veja... Vê só, a gente passou do primeiro trimestre, já está aí no segundo trimestre, e o que eu quero falar aqui como um ponto-chave aqui é que não existe relatos de artigos que proíbam o exercício físico sistematizado. Ou seja, para aquelas mães que têm medo, que têm dúvida sobre iniciar um exercício físico, seja em qualquer fase aí, procure um profissional para poder fazer o exercício, porque vai ter muito mais benefício e não vai ter risco. Não tem nenhum relato na literatura científica que mostre risco do exercício sistematizado. Mais à frente eu vou falar também do segundo trimestre sobre o benefício do fortalecimento lombar na gestação, porque durante o treinamento também é importante o falo da serotonina, então o exercício aeróbio também para a mãe. Ele é primordial, é uma das recomendações aí, exercício aeróbio e exercício de Inclusive, força. foi uma pergunta, né, de uma seguidora minha também, se poderia fazer exercício, se a gente pode fazer exercício aeróbio, incluindo correr na esteira, se existe alguma dica que é... Enfim, tu explica aí se é possível ou não. A intensidade, vê que legal agora, assim, a intensidade, ela não está relacionada, muitas pessoas fazem a relação de 120 batimentos, aí o bebê está com 20 batimentos a mais. Porque fazem a relação de que o batimento da criança é mais acelerado. Isso é um mito, entende? O que acontece é muito mais risco para a mãe fazer uma atividade, por exemplo, no calor, então ir para o calor, porque a temperatura corporal ela vai aumentar na placenta para o bebê, do que fazer um exercício com alta intensidade. Mas como a gente já falou aqui, não tem a necessidade de fazer alta intensidade. Então, se a mãe já corre, ela pode continuar correndo? Pode, entende? Se ela gosta de correr, eu tenho algumas mães aí que fazem corrida e uma mãe em específico aqui que a gente chegou a fazer HIIT com ela já na 30ª semana, assim, ela com 30 semanas, eu preciso correr, eu quero me sentir bem, se eu assistir bem, vai. Ela foi lá e fazia o HIIT dela a 10 km por hora, a 11 km por hora, e tudo normal, o bebê sadio, nasceu tudo certinho, porque não tem relatos daí. Aí, mais à frente, quem quiser, tiver mais interessado, eu posso mandar o artigo também, que fala sobre essa relação da frequência cardíaca. E em relação à diástase, existe algum exercício que deve ser evitado para evitar a diástase ou a diástase é uma coisa inevitável? Vamos lá. Sobre a diástase, existe um estudo mostrando aqui, deixa eu até buscar ele aqui rapidinho, isso eu preciso falar sobre esses números. Quem faz exercício aqui durante a gestação, ela tem a prevenção em até 35% de prevenir a diástase. E uma relação de quem faz exercício, quem faz o trabalho da estrutura abdominal, ela chegou a aumentar 1,14 centímetros. Para quem não faz exercício, aumentou 5 centímetros. Quase 6 centímetros de diferença. Ou seja, não é que vai prevenir 100% a diástase, mas ela é reduzida ou até prevenida em alguns casos. É um fator que colabora com porque não é o fator exclusivo, é um fator que colabora para a prevenção. Mas tem algum exercício que a gente deve evitar? Existe algum exercício que a gente não pode fazer? Sei lá, abdominal, por exemplo, foi uma dúvida aqui. Pode fazer abdominal grávida? Então, tem alguns exercícios específicos que não tem a necessidade de fazer. Exercício deitado, exercício completo que vai comprimir o abdômen quando tiver com a barriga grande. Mas não tem nenhuma contraindicação de exercício. Mas, por exemplo, para exercícios que fortaleçam a musculatura transversa do abdômen e o reto abdominal,
para justamente melhorar essa parede abdominal, que vai fazer a dilatação durante a gestação. Então, treinar abdominal faz bem, é recomendado fazer abdominal durante a gestação. A partir disso aí, priorizar exercícios, por exemplo, que façam o transverso. Então, eu costumo priorizar exercícios para as mães que façam a rotação do tronco. Exercícios que façam uma rotação, porque vai estar trabalhando essa musculatura do transverso. E também alguns exercícios de isometria. Vai muito do quanto a barriga está permitindo fazer esse exercício. A diástase é uma coisa que existe, né? A gente precisa ter diástase, porque senão a musculatura, a barriga não vai crescer. Então, acho que a dúvida maior é realmente do retorno, né? Se a diástase continua ou ela volta ao normal. Então, o que acontece é que o exercício ajuda a essa musculatura ser tão forte para voltar ao normal de antes. É isso, né? Então, assim, legalmente falando. Ela vai prevenir exatamente a diástase. Não que ela não vai ter a diástase depois que aumenta, mas o exercício durante a gestação, quando você fortalece o abdômen, você consegue diminuir esses centímetros, né, da dilatação. Existe alguma maneira, só aqui, alguma maneira de voltar ao treino depois do parto? Uma puérpera que quer voltar a treinar. Existe algum jeito de intensificar isso? Porque uma pergunta foi: qual a melhor maneira para a lactante voltar ao ritmo de treino? Existe uma maneira ou é só a força de vontade, vai lá e faz qualquer força? Qual a prioridade? Assim, é a liberação médica. Com a liberação médica, a partir do momento que a médica libera o retorno para a atividade física, ela pode voltar. Inclusive, mulheres que já fazem exercício físico antes da gestação, elas conseguem voltar ao corpo de antes mais facilmente do que pessoas que não fazem exercício. Então, é só a partir da liberação. Quando volta a liberação, a gente vai entender como é que acontece esse desconforto. Porque os órgãos estão voltando para o lugar, porque algumas mães voltam até usando cinta. Elas voltam usando cinta para poder reajustar aí a barriga. E aí a gente vai o exercício adequado para aquele momento, porque não precisa fazer todos os exercícios, não. Vai precisar voltar a musculação para poder voltar ao tônus muscular. Provavelmente ela perdeu com esse período parado. Entendi. E aí, só vou abrir outro parêntese, porque como eu sou mãe, né, e sei o que é isso, o que eu queria só acalentar, né, o coração das mães, falar: veja, tem tempo para tudo, né, amigo? Tem tempo para você voltar a treinar, né? A melhor maneira de voltar a treinar é quando você se sente segura para treinar, né? Segura de deixar seu bebê, seu filho em casa com alguém ou levar ele, enfim, né? A melhor maneira é quando você se sente bem, que aquele treino, que aquele ambiente vai fazer bem para você e vai fazer bem para seu bebê, porque você vai voltar para casa, né, muito melhor. Por que eu falo isso? O maior desafio, na verdade, é esse, assim, né? É voltar com a rotina do treino a partir da amamentação, por exemplo, né? Quando tá amamentando. Exato. Mas aí eu vou até um pouco mais fundo. Na verdade, o voltar ao treino nem sempre é apenas exclusivamente para tentar voltar ao corpo de antes. Ótimo, todo mundo quer voltar ao corpo de antes da gestação, mas nem só por isso. O horário do treino, quando a gente volta do parto, é um momento de autocuidado. É um momento que a gente tem pra gente, que a gente tem, sabe? Eu tenho 30 minutos, mas são 30 minutos de cuidado comigo. O máximo que eu vou pensar nesses 30 minutos é quantas séries eu vou fazer de agachamento. Qual é o meu intervalo, sabe? E isso é extremamente enriquecedor para a mulher, né? Ter esse tempo para poder cuidar de si. E isso é muito importante, inclusive para o bebê, porque eu sempre acreditei que pais felizes fazem filhos felizes, né? Então a felicidade do filho vai ser a mãe bem. Então uma mãe bem também vai fazer um filho feliz. Então né? Você pode voltar assim que seu médico liberar, né? Mas volte quando você estiver pronta para voltar, quiser voltar realmente, não é obrigada, né? Assim, não existe uma ditadura para isso. Do mesmo jeito acontece na nutrição. A gente está aqui falando de calorias, de comer comida de verdade, tererê, mas existe uma pressão psicológica, natural, social para a mulher, que, eu vou ter que comer isso, só posso engordar 8 quilos, só posso...
Veja, você não tem que engordar tantos quilos. A gente tem realmente uma noção disso. A gente vai analisar como o seu corpo funciona, o quanto você tem que ganhar. E a alimentação, ela tem que ser algo fluido, ela tem que ser algo bom. Claro que, mas eu gosto de comer hambúrguer, eu vou comer hambúrguer o tempo todo. Não é isso. A gente precisa ter bom senso. Mas o que realmente interessa é justamente essa fluidez da alimentação. Não é? Quando a gente vai para o consultório fazer um plano alimentar, eu não quero que a mulher saia para comer isso, sabe, metódica. Não, que ela entenda realmente o processo, a relevância daquela alimentação, que vai ser bom para ela, para o bebê, para a família, para o pós-parto, para tudo. E aquilo vai ser algo que vai acalentar o coração dela, sabe? E não apenas pressionar, porque a pressão já existe socialmente, né? De não ter que engordar tanto, de não ter que parir assim, ter que parir assado. E não tem que nada. A gente tem que buscar realmente esse equilíbrio nosso, né? A gente está aqui mostrando os benefícios de uma alimentação equilibrada, de uma vida ativa no pré, durante a gestação e no pós-parto, mas dentro da forma equilibrada, tá bom? Só para voltar aqui, que eu esqueci de comentar um negócio. A gente aumenta no segundo trimestre a quantidade de cálcio, voltando para o lado nutricional, né? A quantidade de cálcio, né? Porque existe realmente uma necessidade maior. Existem 2 alimentos que eu gosto muito de colocar nos planos alimentares, que é o gergelim, a sementinha de gergelim, e a sardinha. Coitadinha da sardinha, tão, né, marginalizada, coitada. A sardinha é um alimento riquíssimo em cálcio e riquíssimo em vitamina D. Além de mais, é um peixe que tem uma contaminação de mercúrio muito baixa. Porque a gente se preocupa muito na gestação por contaminação de mercúrio, de metais pesados, né? E os peixes maiores são muito contaminados nos mares. Quanto menor o peixe, menor vai ser a contaminação. Então, sardinha, por ser um peixe pequeno, é um peixe que não é contaminado com com tanto volume a nível de metal pesado. Por isso que a gente recomenda tanto. E, além disso, vai ser uma fonte muito boa de cálcio, biodisponível. Eu falo, mas eu tomo leite. Hoje a gente sabe, né? A gente acaba não recomendando tantos leites derivados por causa do cálcio, porque o cálcio do leite, ele não é tão biodisponível. Quer dizer isso. A gente não consegue absorver tudo. Ele tem muito cálcio, mas a gente não consegue absorver tudo que ele tem. Então, a gente recomenda o consumo de sardinha. É realmente desafiador para algumas pessoas? Sim, porque sardinha normalmente tem um gosto, um cheiro muito forte. E realmente, na nossa cultura, a gente não está adaptado a comer sardinha. Ninguém quer trocar um atum por sardinha. Atum é muito melhor, é muito mais chique, né? Só que atum é um peixe gigantesco. E atum pode sim ser contaminado por metal, sardinha não. Então, a gente recomenda, se possível, consumir 1 a 2 vezes, pelo menos 1 vez por semana. Ou, pelo menos, consumir de 1 a 2 colherzinhas de chá de gergelim. Semente de gergelim, que também é riquíssima em cálcio. Vitamina D também é importante, vitamina D para o sistema imunológico, para a defesa do corpo, né? Para a programação metabólica do bebê. Então, a gente também suplementa a vitamina D, né, na gestação. 1º, 2º e 3º trimestre. Gol! Isabel, acho que aqui a gente conseguiu caminhar da pré-gestação, do 1º trimestre, 2º trimestre, 3º trimestre, nascimento, puérpera. Terceiro trimestre a gente não falou direito, não. Terceiro trimestre é aumento de caloria, porque o bebê vai crescer muito, vai ganhar muito peso. Então, realmente, a gestante respira e engordou. Porque é realmente normal isso acontecer. Porque é o aumento do volume sanguíneo. Então, se o bebê está maior, ele precisa mais de nutriente, o volume do meu sangue também vai aumentar. Então, é normal a gente aumentar mais no terceiro trimestre, né? Mas é só realmente tomar cuidado com as guloseimas, porque pela pressão que o útero já está dando, imagina, bebê de 3 quilos dentro da gente, causando uma pressão no estômago, refluxo, azia, é muito comum nesse momento. Então, comer de maneira mais fracionada, né? Se for necessário, comer realmente a cada 2 horas, diminuir o volume das refeições e comer mais vezes, pode ajudar muito nesse refluxo que normalmente no terceiro trimestre vai ter, né? É bem importante. E não se preocupar tanto com esse aumento de peso se for realmente um peso dentro do saudável. Porque é o momento do seu bebê realmente crescer e o volume do seu sangue também aumentar. A mama volta. Porque o primeiro trimestre a mama começa a aumentar, o segundo trimestre a mama volta, assim, né? Estabiliza.
No último trimestre, a produção de leite começa e a mama também vai aumentar. Então, o peso que a gente ganha na gestação não é só relacionado ao bebê. É ao volume sanguíneo, às mamas, né, a placenta, a quantidade de água, enfim, tem um monte de coisa associado. E não esquecer do ômega 3 e não esquecer do probiótico. E com relação ao exercício no terceiro trimestre, o que muda é só os ajustes frente à locomoção da mãe. A mãe vai ficar com aquele barrigão, né? Então, alguns exercícios eles ficam mais desafiantes de fazer, mas que não impedem. Mas se tem outras opções de ajustes para fazer, para ela se manter fisicamente ativa até o último dia da gestação dela, até o dia do parto, a gente pode fazer esses ajustes para que ela se mantenha ativa, fisicamente saudável e gol. Então, tem tempo ainda? Vê, na verdade, só outro parêntese. O treino, porque algumas pessoas me perguntam, eu me meto na vida de vocês, né, na verdade. Quem quer parir normal, né? O parto normal, o exercício, quem faz exercício consegue parir mais rápido. Isso é um mito, tá? Né? Quem faz exercício não vai parir mais rápido, não. Eu sou uma pessoa que fez exercício no dia do meu parto e eu não parei rápido. Eu passei 12 horas de trabalho de parto. Não foi tanto assim, mas foi uma quantidade mediana, né? O que acontece é que quando a mulher ela é ativa, ela consegue realmente fazer exercício durante toda a gestação, ela consegue ter posição, consegue ficar em posições que favorecem mais o alívio, né, das dores de contrações. Então, se você quer ficar de cócora, você fica. Se quer ficar de quatro, você fica. A posição que botar para você, você vai ficar, né? Porque vai ajudar nesse processo de dor. Quem tem uma vida mais ativa, quem é ativo fisicamente, consegue ficar nessas posições com mais facilidade. Quem não tem tanta elasticidade, nem tanta flexibilidade, acaba restringindo as posições que favorecem o alívio das dores. Por isso que é tão importante também o exercício durante a gestação inteira, principalmente para as mãezinhas que querem parir de maneira vaginal. Tá bem. Me deu uma boa ideia para conversar com a Dola, com o fisioterapeuta aí, para falar sobre isso. Site, bicho, aqui, tá vendo? Eu sou teu fã, Isabel. Falar de parto, bicho, vamos falar de parto. Falar de parto é comigo, brincadeira. Pra gente finalizar aqui, existe mais alguma coisa que você falasse aí e acrescentar mais aqui para as pessoas? Eu tenho algumas coisas. Veja só, é porque, né, fiquei dando espaço para você, porque quem compartilha é feliz, você sabe disso, né? Veja bem, teve perguntinhas do nosso querido, não vou falar o nome, mas do nosso querido, se álcool na amamentação é possível. A mãe que amamenta pode ingerir álcool. Você imagina quem é que perguntou isso? Não imagina. Veja só, hoje em dia, a gente sabe não, né? É visto que até os 3 meses, até o bebê com 3 meses, é contraindicado. Na gestação é contraindicado, tá? A gente não recomenda nada de álcool, nada, né? Até os 3 meses também contraindica, porque o bebê, ele é muito pequenininho. Vai ser muito leite para um bebê muito pequeno. E aí, a concentração de álcool no leite pode prejudicar, é contraindicado. A partir dos 4 meses e até o bebê maior, o que é tolerável é justamente uma dose, por exemplo, de 60 ml de vodka, um drink. Um drink de maneira muito pontual, sei lá, um drink por semana, é possível sim. Um drink, uma taça de vinho ou um chopp, é possível no bebê maior, principalmente depois de 1 ano. Por que é possível? Porque existe uma diluição muito importante no leite, porque vai para o sangue vai banhar todos os órgãos e a gente consegue ter uma diluição que é tolerável para o bebê. Então, usando sempre o bom senso, não é proibido o uso total de álcool na amamentação. O que a gente recomenda é um drink por semana, né, se for o caso, usando o bom senso. Então eu vou acumular meu drink, eu não bebi o mês todinho, vou acumular meu drink no sábado, no último sábado do mês. Não! Porque esse excesso de álcool, esse sim, é prejudicial ao bebê. E aí, esqueci o que eu ia falar, pensei em outra coisa, esqueci o que eu ia falar, droga. Prejudicial ao bebê, falei. É outra coisa que eu esqueci, vai falando aí. O que é que eu vou falar mais aqui também? Vamos lá. Não, bebê.
Esqueci. Eu pensei, sabe, eu tava aqui construindo. Me fala aí onde é que você atende, porque depois dessas informações aqui, a quantidade de pessoas que vai buscar a Isabel agora pra... Onde é que Isabel tá atendendo aí? Quando lembrar, você volta com esse assunto. Né? Eu tava quase lembrando, mas não lembrei não. Eu atendo em Boa Viagem, no Pontos Corporate, do lado do Marotel. Todos os dias estarei lá, estou lá esperando vocês. Entra no meu Instagram, tem o contato do consultório. Vai ser um prazer gigantesco ter todos lá. E falar de parto, e falar de puerpério, e falar de tudo mais. De treino, de dieta, de comida de verdade. Só 30 minutos, viu? De cocô, de bananinha. Só 30 minutos, só passa 30 minutos falando, né? Não, eu falei 30 minutos falando exclusivamente da ação comportamental. A consulta de gestante dura 2 horas. Minhas gestantes estão aqui, viu? Elas sabem. Consulta de gestante dura 2 horas. É meia hora só para falar de comportamento. Mas veja só para a última dúvida aqui, que foi cerveja preta. Cerveja preta é recomendado para aumentar leite. Não, isso é um mito. Não. Produção de leite, isso é importante, que eu ia esquecendo, mas é muito importante a gente falar isso aqui. Produção de leite é muito voltado ao estímulo realmente bebê peito, né? A sucção. Eu preciso realmente ter a sucção do bebê. Mas não só isso. Mais do que ter a sucção do bebê, é necessário que a mãe esteja plena. Plena que eu digo como? Ela se sinta bem, ela tenha paz. Ela consiga ter um ambiente que deixa ela confortável. Aí veja, minha gente, mas a mãe do puerpério é uma loucura. Eu sei, né? A gente sabe disso. Vai tá meio louco os horários, é porque a gente não está preparado para ser mãe. A gente dorme de noite, acorda de dia. De repente, a gente vai ter que passar 24 horas acordado, dormir de meia hora, 20 minutos, enfim. Né? A gente não está preparado para isso. Mas, de maneira geral, o que eu falo é que as pessoas que estejam cuidando, ajudando, a rede de apoio dessa mãe, colabore com isso. Porque produção de leite é hormônio também. Né? Os hormônios que produzem, que estimulam a produção do leite, eles são sensíveis ao estresse. Por que são sensíveis ao estresse? Porque os hormônios do estresse prejudicam os hormônios que produzem leite. Eles não conseguem trabalhar juntos. Então, se eu tenho uma mãe muito estressada, além do que já deveria estar pelo momento, se eu tenho um pai, né, um marido, que fica lá, esse leite tá pouco, esse menino tá mamando. Se eu tenho outra mãe, dá logo a mamadeira ao menino, ele tá chorando demais. Imagina, a mãe querendo dar o melhor pro bebê e um monte de gente falando coisas que não são possibilitadoras para ela. Ela vai se sentir incapaz, ela vai ficar mais aflita, ela vai ficar estressada e ela vai começar a não produzir realmente muito leite. Mas não é porque ela não produz leite, mas é porque a fisiologia dela não está ajudando. E isso é responsabilidade de você, Joelbis, do papai, da mamãe, da babá, da vovó, de todo mundo em casa. Deixar essa mãe bem, dentro do que for possível, claro, né? Porque isso é muito importante. Por que será que o bebê acorda muito de madrugada para mamar? Eu parou para pensar por que ele acorda de madrugada para mamar? Tem 2 motivos. O primeiro motivo é porque existe um pico de um hormônio que estimula o leite materno, principalmente noturno, né, de madrugada. Então, fisiologicamente, ele já sabe disso, né? Ele sente isso, não sei explicar. Mas ele já sabe disso, ele vai acordar para mamar. E segundo, porque é um momento que não tem ninguém em casa acordado. Tá todo mundo dormindo tranquilo, que a mãe tá bem. Mesmo com sono, querendo dormir, ela tá lá tranquila, não tem ninguém atazanando a vida dela, entendeu? E isso é realmente muito relevante. Isso deve fazer parte, inclusive, das consultas pré-natais, né? Porque é uma responsabilidade do grupo, da equipe, da rede de apoio, né? E muitas mães não têm sucesso na amamentação porque não tiveram essa rede de apoio e acharam que não tinham leite pelo simples fato do bebê chorar muito. Veja, se eu tô irritada, até os 3 meses, provavelmente, é isso eu não sei exatamente, mas provavelmente até os 3 meses o bebê, ele não sabe que ele é uma pessoa separada da mãe. Para ele é a mesma coisa. A mãe e ele é um corpo só. Imagina, se eu estou estressada, angustiada, eu vou passar isso pro meu filho. Se eu passo isso pro meu filho, ele vai chorar. Por que ele chora? Porque ele só sabe chorar. É uma coisa que ele sabe se comunicar chorando. Ele vai chorar. Ele está tentando falar alguma coisa, né? Aí todo mundo fica, né, estressado junto e ninguém se acalma.
E, enfim, me estressei um pouco agora, não foi? Mas é porque é muito importante isso. Eu vejo isso e a maioria das mães, quando chegam no segundo filho, que não tiveram, talvez, esse conhecimento, falam, Isabel, não tive leite. Mas não é nem porque não teve leite, porque, coitada, ela não teve realmente essa estrutura psicológica boa, né? A gente sabe que é desafiador, é muito desafiador. Principalmente quando é o primeiro filho, né? Se bem que cada filho é um filho diferente, né? É um neném diferente, é uma outra experiência. Nem sei se o que eu tô falando faz sentido. Mas a mama, imagina, muito tempo, ou nunca foi mamada, né? Ou por muito tempo não teve sucção. Aí, de repente, tem um bebê que precisa realmente sugar toda hora, porque ele não tem força, ele ainda está amadurecendo a musculatura da face, ele não consegue sugar tanto. Então, ele precisa realmente ficar ali. Porque na gestação, ele não precisava fazer isso. A comida ia para ele de maneira involuntária. De repente, ele é programado para enxergar, para escutar, para ir atrás de comida, para respirar, para fazer tudo sozinho. É um processo de adaptação. Então, a gente tem que realmente, pelo menos no primeiro mês, principalmente, a gente tem que ter um pouco de paciência, né? Que bebês choram mesmo, as mães acabam realmente precisando muito desse apoio. E a alimentação... Tu ia falar sobre alimentação agora, né? O que eu ia perguntar foi justamente, tu falou sobre o leite, mas eu ia perguntar se tu recomenda quando o retorno após o nascimento do bebê para o consultório? Para mim, normalmente no último trimestre eu já faço o cardápio, o planejamento para o cardápio do último trimestre e do puerpério. E aí só volta com 2 meses ou 45, dependendo de como puder já sair de casa, né? Normalmente eu peço para vir com 2 meses pós-parto, porque eu sei que o primeiro mês, quem é que vai pensar, né? Eu vou lá, nutricionista, vou lá calcular, não vai. E aí já sai mais ou menos com as orientações. E aí o que é recomendado? Beba muita água. Veja, não é beber muita água de maneira, vou beber muita água, tenho que beber 20 litros de água. Não é isso, mesmo. É estar bem hidratada, né? Porque o excesso de água vai embora no xixi. Então, qual é o jeito realmente de eu perceber que eu estou bem hidratada? O meu xixizinho está lá, bem clarinho, amarelo super transparente, ou quase transparente. Não precisa ficar assim, panturrando de água. Né? Normalmente, a gente recomenda 3,5 litros para gestante, para puérpera, né? Para lactante, para ingerir bastante água ao longo do dia, porque realmente existe uma necessidade, mas não uma necessidade exacerbada. Em relação à alimentação... Aí a gente acaba... os mitos disso, né? Contar, que eu esqueci. Os mitos de falar, eu tenho que comer muita comida de milho, muito doce, porque doce dá leite. Veja só, doce não dá leite. Doce dá sede e gordura, tá certo? Doce dá isso. Então, não é doce que vai dar leite pra você. Quando você come doce, naturalmente você bebe mais água, você está mais hidratada e você ajuda a produção do leite por estar mais hidratada. Só por isso. E comida de milho. Pelo simples fato de comida de milho ser doce, porque eu vou ter lá, né, açúcar, pamonha, canjica, eu vou ter açúcar também, vou beber mais água, eu vou estar mais hidratada. Exceto o fato de, nas comidas de milho, normalmente a gente vai ter uma concentração boa de óleo de coco, né? Porque vai ser feita com leite de coco. Normalmente é feito com leite de coco, né? Pamonha, canjica. E o leite de coco, sim, o óleo de coco, a gordura do coco, é um alimento muito bom para lactante. Ajuda muito na produção do leite. Incluindo suquinhos de uva, também são bem interessantes nesse momento. Mas nada exagerado, né, pessoal? Vai tomar um óleo de coco, vou comer só coco. Não. Ter uma... Não, as pessoas têm que ser assim, né? Porque senão as pessoas acham que tá liberado, vamos comer geral. Isabel, eu tô amamentando, não tô nem emagrecendo. Todo mundo diz que a amamentação emagrece, eu tô aqui comendo, me empanturrando de óleo de coco e não tô emagrecendo nada. Né? Mas é importante isso. Fracionar mais a dieta, realmente. Os chás ainda são mais limitados, a gente acaba tendo uns chazinhos mais específicos, né, para alimentação, para não ter redução de leite. Por quê? Os chás que a gente usa normalmente num planejamento com protocolo de emagrecimento são chás mais diuréticos, né? E na amamentação a gente não está usando o chá diurético, pelo amor de Deus, né? O processo da amamentação, normalmente a amamentação dá mais fome. Não sei assim, fisiologicamente não teria o porquê, porque a necessidade energética é tão alta quanto, né, do que a gestação, mas existem muitos relatos disso. Provavelmente porque a gente está em casa,
né, muito tempo, né, existe realmente essa produção, esse cansaço, a gente acaba comendo um pouco mais para poder acalentar esse cansaço, aí a gente vai ter que tratar outra coisa, né? São outras questões, muitas questões. Posso falar mais o quê? Amigo. É demais. Tem mais que posso falar? Cadê? Pergunta aí, pessoal. Pergunta aí, mas o segundo foi uma benção. Tem nenhuma dúvida aqui? Poxa. Cadê? Tá, não, é Tássia. Ah, tá aí, ó. Tássia tá aqui na live. Beijo, Tássia. Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui. Mas tô perguntando. André tá também. Deinha tá. Deinha é onipresente. Ela está em todos os lugares. Impressionante. O que mais? Ah, sim, lembrei. Respiração. Tenho uma dúvida pra você. Respiração durante os exercícios. Tem alguma coisa aqui na gestação? Tem alguma respiração que é mais específica, que deve ser feita? Enfim. Não, só no terceiro trimestre, em que a mãe vai estar toda presa ali, toda empreitada os órgãos ali, a dificuldade da respiração vai estar mais alta, então é recomendado a mãe descansar mais entre as séries. Só um minuto. Meu amor. Olha que pegou uma luzinha aí, ó. A volta. Vamos lá. Olha aí, ó. Consegui, tá vendo? Quase terminando a live aqui. A bichinha tava lá, sossegada. Gestante pode tomar whey? Pode. Aí, o que não pode? Eu esqueci de falar o que não pode na gestação, né? Pode usar whey se for necessário, né? E de preferência usar whey ou suplementos proteicos que sejam mais limpos. O que seria mais limpos? Que não tem aditivos, que não tem corantes, que o adoçante que vai ser utilizado é um mais natural, que pode ser xilitol, eritritol, talmatina, né? Aqueles suplementos que vão ter sucralose, aspartame, sacarina, evite, porque isso realmente é muito ruim para o intestino, para o cocôzinho e banana, que tem que ser, mas principalmente para a imunidade. Então, não tem problema algum o gestante usar suplemento proteico, desde que seja realmente um suplemento mais natural, mais limpo. O que a gente não recomenda na gestação, além do uso de chá, que a gente não recomenda, linhaça, sementes de linhaça, farinha de linhaça também não recomenda, porque aumenta realmente a chance e o risco de sangramento. A gente não recomenda soja. Continuando aí. Então, na proteína, evitar aqueles que têm adoçantes artificiais, sucralose, aspartame, ciclamato, sacarina, que tem muito açúcar. Então, preferir as hidrolisadas ou as mais naturais. Posso falar a marca aqui? Não, né? Alguns suplementos são mais limpinhos. Aquele da latinha preta. Pergunta a Nutri. Vai no Instagram e pergunta a Nutri. As marquinhas. Evitar linhaça. Eu falei de linhaça. Acho que isso saiu. Mas claro, agora. Pronto, evitar a linhaça tanto durante a gestação quanto no primeiro mês de amamentação. E os embutidos de maneira geral, né? A gente não... dependendo se você tem ou não, se a mãe tem ou não as taxinhas de toxoplasmose positivo ou negativo, não pode comer comida crua, uma cozida, né? Porque pode ser contaminado e ter toxoplasmose, que na gestação é muito perigoso e não recomenda. Então, se é negativo para toxo, evitar a comida crua. Na verdade, de maneira geral, a comida crua, uma cozida, tem que ser levada em consideração um cuidado um pouco maior com elas. Por quê? Mesmo sendo positiva para toxo, já tive toxoplasmose, não tem um problema. Os alimentos que são mal lavados, mal higienizados ou mal preparados, né, podem causar gastroenterite, diarreia, para ficar popular, né? Diarreia, né? Dores abdominais, porque a gestante ela já vai ser meio que imunodeprimida, né? Vai ter uma imunidade mais delicada. Então, existe um risco maior. Então, realmente lavar as frutas, as verduras, né, bem direitinho, bem higienizadas, comer em lugares que realmente você já sabe a procedência, que você já sempre come, para não ter nenhum perigo disso. Porque realmente a gente fica bem sensível quando a gente está grávida, né? Acho que é isso.
sobre preocupações com a gestação também. Procure um profissional adequado para fazer exercício. Tire as dúvidas antes de iniciar a atividade. Procure outros profissionais para tirar as dúvidas que tenham ficado aí. Busque informação, porque a ideia aqui desse bate-papo aqui é entregar informação para as mães, para as mulheres, para todo mundo que estiver aqui assistindo, para mostrar que o exercício ele é importante e a nutrição ela é fundamental para a mãe e para o bebê. Com isso a gente encerra aqui a segunda parte, né? Antes que dê mais uma hora de não vai de bate-papo. Isabel, eu quero agradecer por você. Para conversar. Eu quero agradecer a quantidade de informação que você trouxe aqui para a gente. Para mim, para um pai, um futuro pai aqui que vai dar o melhor, que vai dar o melhor para o seu filho, para a mãe, para as pessoas aí, o que você trouxe de informação para as pessoas que estão aqui na live, acompanhando na live também. Sensacional aí. E muito obrigado por tudo aí, por você existir na nossa vida aí, mais uma vez. Eu que agradeço. Olha, se você soubesse como é prazeroso para mim falar sobre isso, você deixaria aqui falando 24 horas, né? Mas o prazer é todo meu. O prazer é todo meu de dividir o que eu acredito, dividir o que eu acho que todo mundo deve saber. Assim? Não, assim levanta a mão um pouquinho aí. Aí, fala aí agora. Aí. Eu sou muito tosca, né? Não, o prazer, né, que eu tenho de falar isso, de estar aqui falando daquilo que eu acredito, porque é muito fácil pra mim, porque é justamente isso que eu acredito, isso que eu defendo, sabe? E sai de maneira muito fluida, muito leve, e que é de muito interesse meu transmitir isso para as pessoas, né? Que elas possam fazer o que elas quiserem com essa informação. Talvez elas concordem, talvez elas não concordem, mas elas têm direito a saber que existe um outro lado, né? O lado, o nosso lado, assim, o lado que a gente acredita. E isso é muito importante e o prazer foi todo meu, amigo. Estou muito feliz por estar aqui. Um beijo aí, Malu. Um beijo para você. E até uma próxima live aí. A gente vai marcar aí, a gente vê um assunto aí e vamos bater um papo massa aí, que é muito bom conversar contigo. Certo. Valeu? Beijo, beijo.